É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui, pessoal, agora com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, trazendo as últimas informações do Vascão. Vocês acompanharam o Globo Esporte também aí, trazendo que o time titular do Vasco vai jogar. Pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia do Vasco. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a apresentação do zagueirão Maurício Lemos, o uruguaio. Chega para reforçar a zaga vascaína, foi apresentado. Daqui a pouco a gente mostra um trecho. Antes, a gente fala do Fábio Carilli, que vai fazer a sua estreia. O Vasco já entra com o time principal nesta quinta-feira, hein? Isso, vai ser o primeiro a colocar a força máxima, vai ser o Vasco nesta quinta-feira. O treinador deu entrevista para a Vasco TV, onde deu mais detalhes dessa partida, dessa estreia do grupo principal. Fala, Carilli. Após 3 empates consecutivos com um time alternativo nos primeiros jogos do Carioca, o elenco principal do Vasco está finalizando os últimos ajustes para a estreia sob o comando de Fábio Carilli. O técnico tem elogiado o grupo na pré-temporada e espera uma rápida adaptação ao gigante da colina. É muito positivo esse início. Apesar do pouco tempo, o entendimento com os jogadores está sendo bem legal, a entrega dos jogadores no trabalho do dia a dia muito importante. Então, preparação final aí para que esse grupo possa jogar e fazer um bom jogo e fazer por merecer uma grande vitória. O primeiro desafio do elenco já tem data confirmada. Os titulares do Vasco fazem o primeiro jogo do ano nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Amazônia, contra o Madureira. Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo, né, e que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. E o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Tá aí Fábio Carilli. Antes de eu jogar pro Pedrosa, a gente já vai no embalo direto ouvir então o zagueiro Maurício Lemos, apresentado hoje, o zagueiro uruguaio. No Vasco fizeram contratações na defesa. Para mim é uma honra estar aqui no Vasco. Vou defender o clube, a camisa, como se não houvesse um amanhã. Bom, agora é trabalhar, é um ano duro, o Campeonato Brasileiro é muito duro, as competições que temos pela frente vão ser duras, assim que tem que se mentalizar e fazer um bom trabalho para melhorar e cada jogo fazer o nosso melhor. Tudo bem, Maurício? A Dília Velado. Olha, um cara que conhece bem o futebol brasileiro, já vê a facilidade aí na língua, isso tudo já ajuda, né, Pedrosa? Sim. A expectativa, então, para a estreia do grupo principal. E tem novidades também no mercado da bola, Pedrosa. Tem atualização do Brian Rodrigues, do Wanderson. Vamos dar boa notícia aí pro torcedor do Vascão? Vamos lá falar sobre essa notícia que até foi uma surpresa, porque o Vasco vai para Manaus com o elenco principal, né? Anunciado pelo Fábio Carilli, o Vasco da Gama deve utilizar o seu time A, digamos assim, e a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, o João Vitor, junto com o Lucas Oliveira, e muita gente vai perguntar, e o Lemos, Pedrosa? O Lemos chegou na preparação um pouco depois, então ele não deve ser titular nesse jogo, apesar de ser um jogador que deve viajar também. Na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio, Jair, Tietê e Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o provável time para enfrentar o Madureira, já na Arena da Amazônia. A torcida de Manaus vai ter a oportunidade de ver o Vasco principal pela primeira vez em 2025 nessa temporada. E para atualizar as situações do Brian Rodrigues, do Wanderson e até mesmo do Lloyd Augusto, que é o outro ponta que o Vasco está buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco tinha até uma reunião marcada com o América do México ontem, mas essa reunião não aconteceu. O América do México não conseguiu responder o Vasco ontem, porém as conversas continuam. Então o Vasco da Gama nessa semana ainda deve ter novidades para tentar a contratação desse jogador que é considerado a bola da vez no Vasco da Gama, o ponta esquerda que o Vasco vai ser mais agressivo no mercado para tentar contratar. 24 anos, jogador que é testado na seleção uruguaia, tem qualidade, chegaria realmente para ser titular de um ponta de bom nível no futebol brasileiro. E o Vasco vai tentar com agressividade contratar esse jogador, obviamente tentando chegar àqueles valores que a gente conversou, 6 milhões ou até 7 milhões por uma porcentagem um pouco menor desse atleta. São possibilidades aí de propostas que o Vasco vai fazer, e essa semana essas conversas devem esquentar ainda mais e a gente traz as novidades. Negociação por jogador caro, por jogador bom, que é titular na outra equipe, é assim mesmo, demora. O Vitão tá aí para provar, entre outros atletas que a gente poderia citar aqui. O Wanderson, o Vasco já tem até um pré-acordo com o Internacional, já tem uma boa relação com o Internacional
para a liberação desse atleta, que é o terceiro reserva da ponta esquerda do Inter. Hoje você tem o Wesley e tem o Vitinho também. Então é um jogador que dificilmente vai jogar no Internacional nessa temporada. Então o Vasco já falou com o Internacional, já tem digamos assim, uma boa conversa para poder fechar essa contratação, o que depende agora do processo de convencimento desse atleta. É que o Vasco está mostrando para esse atleta, tentando mostrar que é o seguinte, é melhor você ficar no Inter como terceiro reserva ou é melhor você jogar aqui no Vasco da Gama, ter muito mais minutos, ter a possibilidade de jogar num gigante e ainda ser titular, brigar por essa posição. Então o Wanderson também é um jogador que o Vasco vem conversando e quer ter no elenco para 2025. E o outro ponto é o Lloyd Augusto, que é um jogador que o Vasco da Gama, antes mesmo, essa informação é nova, antes mesmo de negociar com esse atleta, perguntou para o Alex de Souza, o Alex Cabeção, o ídolo do Palmeiras, do Cruzeiro, que é ídolo também no futebol turco, pelo Fenerbahçe, e ele estava treinando um time lá na Turquia e enfrentou o Lloyd Augusto, ponta direita, que o Vasco está tentando a contratação. E as referências do Alex são ótimas. O Alex, inclusive, pela informação que eu tive, disse que contrataria o Lloyd Augusto se fosse possível, que é um jogador forte, rápido e principalmente, eu sei que a torcida do Vasco está pegando no pé aí por ser um jogador angolano, 24 anos, que não é tão conhecido, mas é um pedido do Fábio Carille. O Fábio Carille quer um ponta direita que tenha características diferentes da do Adson, que é um atleta que é mais de recomposição, parte tática, que tem velocidade, força e que vai aguentar o longo calendário do futebol brasileiro. Então o Vasco também tem negociado a compra desse jogador, obviamente ainda não está acertado, mas já conta com a boa vontade desse atleta para jogar no futebol brasileiro. Então são essas três frentes que o Vasco realmente tem focado. Brian Rodrigues, Wanderson para a ponta esquerda e Lloyd Augusto para a ponta direita, por um pedido do técnico Fábio Carille, que entende que essa posição de extremo na esquerda e extremo na direita sejam as posições mais carentes desse elenco, e eu concordo plenamente, tá? Aí, ó, torcedor vascaíno, teu lugar é aqui com o Pedrosa, o cara passou a limpo, já antecipou a escalação do jogo de quinta-feira, situação de cada jogador desejado pelo Vasco no mercado, você tá no lugar certo aqui. É isso aí, torcida do Vasco, e vamos para mais uma notícia. Maurício Lemos do Vasco cita ajuda de Puma na negociação, fazer meu nome aqui no Vasco. O Vasco apresentou nesta terça-feira um pacotão de reforços para a temporada de 2025. Entre os jogadores que conversaram com a imprensa está o zagueiro Maurício Lemos, que deixou o Atlético Mineiro para acertar com o Cruz Maltino. Assim, o atleta revelou que pretende ficar por muito tempo e fazer o seu nome na história do clube. Venho para ficar muitos anos. O meu primeiro ano no Atlético Mineiro foi muito bom, mas o segundo já foi totalmente distinto. Não tive tantas oportunidades, mas a minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muito tempo fazendo o nome aqui, a ajudar muito o clube a crescer e dar o meu melhor para melhorar o que se faltou, ter meu nome na lista do clube, afirmou. Estou muito feliz, o Vasco fez contratações na defesa, é uma honra estar no Vasco. Vou defender a camisa do clube como se não houvesse amanhã. As competições que teremos pela frente serão duras. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor. Está sendo uma adaptação muito rápida. Nesse período recebi várias propostas, a minha decisão foi pelo clube e pelo campeonato. A competitividade é muito alta no Brasileirão, então isso foi determinante, salientou. Ao longo da coletiva, o defensor falou sobre a importância de Pumita Rodrigues em sua chegada e também na adaptação ao clube neste início. Além disso, o atleta respondeu sobre o interesse do Vasco em outro compatriota, Brian Rodrigues, e teceu elogios ao atacante do América do México e sonho de defender a seleção uruguaia. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.